Saluto il gruppo di preghiera Raio de Luz. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. mais uma vez, vinde Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão o Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa, vossa amadíssima esposa. Amanhã é dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, né? Esse título, né? É bom nós dizermos ele completo. Por quê? Porque na verdade a imagem de Nossa Senhora Aparecida é uma imagem de Nossa Senhora da Conceição, né? Que foi encontrada lá por 3 pescadores e tudo mais, aquela história que nós, enquanto brasileiros, conhecemos. No entanto, né? O mês de outubro é o mês das... Quem não ouviu a pregação do Vitor semana passada? Eu assisti inteirinha no YouTube, tá? Isso! Como o Vitor deu início na terça-feira passada, outubro é o mês das missões. E como amanhã é o dia de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, nada melhor do que falar daquela que foi a primeira missionária do Novo Testamento. Nada melhor do que falar daquela que foi o primeiro ostensório, daquela que é a responsável por toda a humanidade de Jesus. Irmãos, Nossa Senhora, ela é peça missionária, membro fundamental da história da nossa salvação. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim para a pessoa aí, ó, coisa fofa. Fala para ela. Bom, não, mas com essa cara de velório você não convence. Tem que convencer. Vamos lá, fala para a pessoa que está aí, coisa fofa. Você sabia que Nossa Senhora é peça fundamental da história da salvação? O que ele respondeu? Sim ou não? Vixe, ainda está fraco. Sim ou não? Sim. Agora olha para ela e fala assim: eu. Convence, que essa cara de velório não convence. Vamos lá, fala: eu faço parte da história da salvação. Aí você deve estar pensando: pô, moiô, né? Como que eu faço parte da história da salvação? Vamos entender isso. Pega a sua palavra de Deus, abre lá no Evangelho de São Lucas, capítulo 1. Nós vamos ler a partir do versículo 39. Amém? Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículo 39. Antes de nós começarmos a ler, primeiro eu quero te contextualizar de algumas coisas que é fundamental nós sabermos. Primeiro, desde o início dos tempos, o pessoal da Perseverança vai saber que eu gosto de contar história, né? Eu adoro, sou um historiador. Desde o início dos tempos, Deus tinha um plano, que era o plano de
criar a humanidade, desde o início dos tempos. Só que para criar a humanidade, como nós vimos lá no Jardim do Éden, era necessário testar a humanidade. Por quê? Deus saberia que Ele, por ser onipotente, onipresente, onisciente, por Ele ser o amor e tudo aquilo que nós conhecemos e sabemos de Deus, se Ele se revelasse por completo a nós enquanto humanidade, nós não seríamos capazes de escolher por Ele. Nós, enquanto humanidade, viveríamos presos à grandeza de Deus. É por isso que quando você reza e fala, Deus me dá um sinal, Ele não aparece na sua frente. Porque se nós víssemos Deus dentro da nossa humanidade, nós somos seres humanos, o nosso livre-arbítrio deixaria de existir. Nós nos renderíamos à grandeza, nós nos renderíamos de corpo e alma a Deus, nós não seríamos capazes de dizer não para Ele. E Deus, respeitando a nossa liberdade, respeitando o meu e o seu livre-arbítrio, Ele não se revela por completo. E é por isso que eu e você temos a liberdade de dizer não para Deus. E foi isso que Adão e Eva fizeram quando escolheram pelo fruto proibido. Deus então, sabendo dessa possibilidade, desde o princípio dos tempos, Ele bola um plano, que é a história da salvação. E isso vem desde lá do Antigo Testamento. Então os profetas profetizaram e profetizavam de que viria o Messias, de que o Messias viria para nos libertar, de que o Messias viria para nos salvar, de que o Messias viria nos devolver o paraíso que Adão e Eva disseram não. Todos os profetas, a maioria dos profetas no Antigo Testamento, inclusive aquele que lutou sozinho, e aquele que é considerado pelos judeus o maior do Antigo Testamento, que é o profeta Elias. Elias é considerado pelos judeus o maior profeta do Antigo Testamento. Aquele que lutou sozinho contra uma heresia, aquele que lutou sozinho contra todo um império, aquele que foi arrebatado em um turbilhão de fogo. Então, como Elias foi arrebatado, os judeus acreditavam que ele iria voltar para preparar os caminhos para o Messias. Os judeus esperavam a volta de Elias. Os judeus esperavam porque sabiam que quando ele viesse significaria que o Messias viria, de que Elias iria preparar, aplainar os caminhos para o Messias vir. Só que Elias não iria descer do céu, mas a unção do profeta Elias, o maior do Antigo Testamento, aquele que ungiu Eliseu, aquela mesma força, aquela mesma intrepidez, aquela mesma parresia, viria sobre um garoto, sobre um homem, sobre João Batista. No entanto, Maria recebe a visita do anjo, e o anjo diz para ela o seguinte: Isabel, tua parenta também está grávida no 6º mês. E é exatamente sobre isso que nós vamos ler agora. Versículo 39.
Depois que Maria disse sim para Deus e para o anjo Gabriel, ela vai até Isabel. Versículo 39. Naqueles dias, Maria se levantou e foi às pressas às montanhas, a uma cidade de Judá. Entrou na casa de Zacarias e saudou Isabel. Ora, apenas Isabel ouviu a saudação de Maria, e a criança estremeceu em seu seio, e Isabel ficou cheia do Espírito Santo, e exclamou em alta voz: bendita és tu entre todas as mulheres, e bendito é o fruto do teu ventre. De onde me vem esta honra de vir a mim, a mãe do meu Senhor? Pois assim que a voz da tua saudação chegou aos meus ouvidos, a criança estremeceu de alegria em meu seio. Bem-aventurada és tu que crestes, pois se não de cumprir as coisas que da parte do Senhor te foram ditas. Palavra da salvação. Irmãos, então aqui este texto é o texto que nós conhecemos, aonde Maria... Anderson, eu vou te dar trabalho porque eu ando pra caramba, tá? Aonde nós sabemos que Maria foi ao encontro de Isabel, correto? Sim ou não? Vamos lá, respondam o tio, sim ou não? Sim. Maria, ela recebeu uma missão de fazer o quê? Gerar Jesus. Maria disse o sim para Deus. Maria disse sim à história da salvação. Maria aceitou o chamado. Só que, irmãos, é necessário nós entendermos algo, que Maria, quando abraça a história da salvação, quando ela diz sim para Deus, quando ela aceita gerar o Messias, existe uma frase nos filmes da Marvel que é maravilhoso: com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Tio Ben disse ao Homem-Aranha, né? É necessário nós entendermos que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. E ela aceitou a missão de gerar o Filho de Deus. Só que Maria era conhecedora das Escrituras. O anjo Gabriel, quando anunciou que ela ia ser mãe do Messias, ele não quis dizer por dizer que Isabel estava grávida do 6º mês. Primeiro ponto que nós precisamos entender: Isabel, prima de Maria, tinha 83 anos quando ficou grávida de João Batista. Tem alguém aqui de 83 anos? Já pensou em ficar grávida nessa idade, né? Acho que não. Pensa, 83 anos, João Batista, o filho da promessa, um milagre da vida de Isabel e Zacarias. E quando Maria soube, na hora, ela se arrumou, e a palavra de Deus vai dizer que ela foi às pressas. Primeiro, nós precisamos entender que Judá é uma região montanhosa. Fica aproximadamente 500 metros acima do nível do mar. E agora vem a aula de geografia. Aproximadamente 500 metros. De Jerusalém até as montanhas de Judá tem aproximadamente 138 quilômetros. 138 quilômetros. Então Maria, que era uma garota entre 13 e 14 anos, descobriu que estava grávida
e resolveu visitar a prima que estava a 500 metros acima do nível do mar, a 138 quilômetros de Jerusalém. E a palavra de Deus disse que ela foi às pressas, ou seja, para um judeu, quem escreveu o evangelho de Lucas, né? Lucas, quando escreve, quis dizer que ela foi realmente muito rápido, que ela não foi caminhando, curtindo a viagem como nós fazemos, né? Eu vou parar aqui no posto, comer uma coxinha, né? Nossa, vou comprar uma água com gás, um refrigerante, um Doritos. Não teve isso. Ela foi às pressas. A viagem deve ter durado aproximadamente entre 4 e 7 dias. O sol, o calor na sombra, nesse caminho, faz aproximadamente 48 graus na sombra. Grávida, entre 13 e 14 anos. Eu fiz uma pesquisa para saber quanto uma criança, né, um pré-adolescente, entre 13 e 14 anos, conseguiria andar sem parar num sol médio, humanamente falando, fisiologicamente falando. Uma menina entre 13 e 14 anos só conseguiria andar 38 quilômetros, porque a partir do 39º km já começaria a dar múltiplas câimbras e não conseguiria caminhar nem mais um passo. Mas Maria tinha uma missão. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: Maria tinha uma missão. Maria tinha uma missão. Irmãos, qual era a missão de Maria? O William, era gerar Jesus. Não, ela já disse sim para essa outra missão. Não era essa. Errou, Dani, errou. Isso, não era gerar Jesus, porque essa ela já estava cumprindo. E essa missão foi muito mais além do que essa viagem. Mas Maria tinha que ir lá para ajudar Isabel. Pensa, 83 anos, grávida no 6º mês. Imagina, já devia estar com aquela barrigona. 83 anos já não tem uma coluna tão boa, né? Eu com 32 a minha já não presta. Imagina as dificuldades de Isabel. Eu não sei se naquele tempo tinha geriátrica, mas alguma coisa ela teve que usar, né? Durante toda a gestação. Mas Maria, ela foi para lá para ajudar Isabel, para auxiliar, para se colocar a serviço. Por quê? Porque, irmãos, missão é isso. E o Vitor disse isso semana passada, que eu assisti. Missão é se colocar a serviço do reino de Deus. E Maria vem dar o exemplo, porque ela não só aceitou a missão mais importante de toda a história da humanidade, que foi gerar Jesus, mas ela tinha uma outra missão agora. E aqui ela já não estava nem pensando mais no parto. A missão dela era muito mais além do que ajudar Isabel. A missão dela era com o fruto, com o filho que Isabel carregava no ventre. Aí você deve estar se perguntando: mas como assim, William? Irmãos, nós acabamos de ler, quando Maria, quando ela chega à casa de Isabel, aquela que é cheia de graça, quem disse isso foi o arcanjo Gabriel. Quando ela chega e sauda Isabel, a palavra de Deus, como nós acabamos de ler, João Batista estremece. Ele estremece no seio de Isabel. João Batista se revira, porque ele ouve a voz daquela que carregava o Salvador. Ele ouve a voz que dá início na missão dele. Irmãos, João Batista era o Elias que havia de vir.
Maria tinha uma missão, era ir lá, saudar Isabel, e o poder de sua voz ungir o último profeta do Antigo Testamento. Ungir o profeta que encerra o Velho Testamento e inaugura o Novo Testamento, que inaugura o Evangelho. O profeta que aplana os caminhos para o Salvador. Irmãos, eu sou fã, mas de carteirinha, de João Batista. Eu amo a história desse homem. Irmãos, a missão dele se dá início no ventre da mãe. Quando Maria sauda e ele estremece, e ele fica cheio do Espírito Santo de Deus, porque ele ouve a voz da primeira missionária. Ele ouve a voz daquela que tinha os seus ouvidos sensíveis à vontade de Deus para a sua vida. Pensa, João Batista aceita. Isabel e Zacarias consagram ele no templo. O menino cresce em sabedoria e ousadia. João Batista se exilava no deserto, se cobria com pele de carneiro, se alimentava de gafanhotos e mel silvestre. João Batista aplainou os caminhos. Os evangelhos vão nos dizer que Pedro, Tiago, André e João ouviam as pregações de João Batista na beira do Jordão, de que eles se encantavam com a palavra e com tudo aquilo que João dizia. João Batista pregava com autoridade e oferecia o batismo de conversão. João Batista batizava e falava: convertei-vos, porque o caminho está próximo e o Messias está vindo. João Batista foi o último profeta. Sabe por quê? Porque ele preparou os caminhos a tal ponto daqueles que ouviam à margem do Jordão o confundirem com Jesus. O Evangelho de Mateus vai nos narrar que quando João Batista pregava, aquela multidão ouvia e eles ficavam se perguntando: não será ele o Messias? E ele dizia: não sou eu, aquele que há de vir após mim, eu não sou digno nem de lhes amarrar as sandálias dos pés. Jesus fez questão de ser batizado por João Batista. Jesus fez questão de ir até o Jordão, de se colocar diante dele, de ser batizado por ele, e dali em diante fica 40 dias no deserto. Jesus dá início à vida pública dele graças ao batismo de João. Por que eu estou te dizendo tudo isso? Irmãos, Maria aqui é o maior exemplo dos missionários que eu e você devemos ser. Eu e você. Irmãos, Maria, se ela não faz essa viagem, se ela não dá início, se ela, a minha missão já está cumprida, vou gerar Jesus, é nós. Se ela faz isso, provavelmente a história da salvação não teria sido completa, porque João Batista precisava ser ungido para preparar os caminhos para Jesus. João Batista precisava ouvir aquela voz. João Batista precisava estremecer no ventre de sua mãe. Isabel precisava dizer essas palavras a Maria. Isabel precisava daquela ajuda para ter uma gestação completa. Isabel precisava da presença física de Maria naquela casa para conseguir levar a gestação até o tempo certo. E graças a ela, graças ao sim de Maria, as missões que Deus a confiou,
A história aconteceu exatamente como nós a conhecemos. Mas agora eu pergunto a você, que vem aqui no grupo de oração, até quando você vai somente assistir a história da salvação? Até quando você vai ser o católico de banco, que só assiste, que não serve? Porque, irmãos, é necessário nós entendermos algo. Todos nós temos o chamado missionário. O Vitor disse isso semana passada. Todos nós somos batizados. Todos nós, eu e você, nós somos filhos de Deus. Nós recebemos o sacramento do batismo. Nós fizemos a primeira comunhão. Os que não fizeram, fica o convite, né? Quem está aqui participando, que ainda não tem, fica o convite. Mas mais além do que isso, eu quero fazer uma pergunta. Eu quero que você erga bem o braço. Quem aqui é crismado? O pessoal da perseverança sabe disso. Quem é crismado? A maioria é crismado. Quem não é, fica o convite também para confirmar o sacramento do batismo no crisma. Por que eu estou te perguntando isso? Quando nós somos batizados, quem assume o compromisso por nós diante da igreja são os nossos pais e padrinhos, correto? Sim ou não? Sim. Inclusive é o padrinho que pega a vela do batismo, vai lá no círio pascal, acende e faz a profissão de fé do lado do afilhado e dos pais, não é assim? Sim ou não? Sim. Quando nós fazemos a primeira comunhão, nós damos o nosso primeiro passo na nossa vida de católico, praticante. Nós recebemos o sacramento da Santa Eucaristia. Nós assumimos o compromisso de comungar em estado de graça todos os domingos, de nos colocar e sermos um só com Deus físico, com Deus presente na Eucaristia. Mas quando eu crismo, sou eu que reafirmo o sacramento do batismo. Ninguém mais precisa assumir responsabilidade por mim diante da igreja. Quando eu crismo, eu assumo a responsabilidade de ser católico, apostólico, romano. Quando eu crismo, eu confirmo a minha condição de batizado. E o mais top da crisma, né? Eu sempre digo isso, é quando o bispo chega diante de nós e ele faz aquela pergunta: a paz esteja contigo. E o que nós respondemos? Contigo também. Vocês estão muito fracos. O que nós respondemos? Contigo também. E ele vai lá, nos unge com óleo, dá o óleo do crisma, o santo óleo, e ele faz um gesto que eu adoro. Cata a mãozona, não é isso? Né? Dom João Braz de Avis me crismou. Irmão, a mão do homem era grande. A hora que ele colocou na minha cara, eu falei, já era. Eu vou pra lona, né? Vou pro solo. E ele deu 2 tapas na minha cara. Obrigado, Dom João. Isso. E falou, então vai, porque eu te envio. Irmãos, esse envio do crisma, esses 2 tapas que é uma tradição da igreja. Isso por quê? Porque na Idade Média, quando os cavaleiros templários, eu adoro isso, quando os cavaleiros iam ser enviados às cruzadas, às batalhas, quando eles recebiam o sacramento da confissão e não sabiam se iriam voltar vivos, porque iriam doar a sua vida por Cristo e pela igreja, quando eles eram enviados por seus reis na presença do bispo, o rei tirava a sua espada, dava na mão do bispo, e o bispo o enviava, porque ele não sabia se voltaria vivo. Aquele cavaleiro ia disposto a derramar o seu sangue para que a igreja de Cristo não perecesse. E é por isso que no nosso crisma existe esse gesto.
O bispo está nos enviando a doar a nossa vida para que nós possamos ser testemunhos de Cristo, testemunhas. O bispo nos envia a nós sermos uma extensão da Santa Igreja. É por isso que existem os movimentos, é por isso que existe o grupo de oração, a comunidade Raio de Luz. É por isso que existem as pastorais, é para nós exercermos o nosso crisma enquanto igreja, servindo a Deus, servindo. Todos nós, eu e você, somos chamados a sermos missionários da Santa Igreja, somos chamados a sermos testemunhas da história da salvação. Somos chamados, irmãos, a fazermos parte da história da salvação. E como eu faço parte da história da salvação? Anunciando, cumprindo a minha missão. Porque se eu deixar de ungir aqueles que o Senhor me confiou, eles não conhecerão a Deus, eles não conhecerão a verdade. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim e pergunta assim para ela: quantas pessoas você já ungiu? Vixe Maria, agora apertou de vez, né? Quantos você já ungiu? Quantos você já trouxe para Deus? Quantos você já falou: olha, aquele ali eu trouxe para a igreja, essa alma aqui, né, tá na minha conta em JC. Quantas? Aí você deve estar pensando: nossa, William, nenhuma. Calma, ainda dá tempo. Nunca é tarde para assumirmos a nossa condição de crismados, para assumirmos a nossa condição de igreja. Irmãos, eu venho te fazer um convite hoje. Hoje eu venho te convidar a você ser testemunha desse amor que você experimenta aqui toda terça-feira. Hoje eu te convido a você ser testemunha desse Espírito Santo que você recebe todas as terças-feiras aqui no grupo de oração. Hoje eu te convido, assim como Maria, a você a levar essa saudação, a levar esse Jesus, a levar esse Espírito Santo a todas as pessoas que você conhece, porque assim você estará exercendo o seu crisma, se colocando a serviço da igreja, sendo testemunho do Evangelho. Você estará vivendo a sua condição de missionário do reino de Deus. Aí você deve estar pensando: William, eu não sei falar, William, eu não sei pregar. Larga a mão de ser covarde. Eu vou te contar um breve testemunho para a gente já partir para a oração. Eu tenho 32 anos, vou fazer 33 sexta-feira. Então, se quiserem, a Elísia tem meu telefone, pode mandar o presente no endereço que ela também tem. Isso. Eu vou fazer 33 anos. Antes de casar com a mulher mais bonita do planeta, né? Eu morava na casa dos meus pais, que é lá em Sarandi. Mas não é em Sarandi aqui, é lá nos confins de Sarandi, né? Lá no Jardim Esperança, onde é a última que morre, né? Morava lá no Jardim Esperança. A minha mãe sempre foi uma mulher de muita oração, né? Quando eu era pequeno eu dava muito trabalho, não sei porquê, eu sou uma criança, né? O Vitor sabe, joga bola comigo, né, Vitor? Sou um cara tranquilo, né? Mentira, não sou não, né? E ela me consagrou a Nossa Senhora quando eu era bem pequenininho. Sabe aquelas crianças birrenta? Esse era o William, né? Aquela criança que dava trabalho. Só que quando eu completei 11 anos de idade, a minha mãe foi fazer o retiro do grupo de oração Seguidores de Jesus. E eu achei aquilo um máximo, porque ela ficou 3 dias fora de casa. Falei: mano,
eu quero fazer esse encontro também. Falei, vou fazer. Beleza. Só que a idade mínima, naquela época, hoje eu acho que ainda continua, era 14 anos para fazer o retiro. E eu tinha 11. Eu enchi o saco da coordenadora por 6 meses. Eu sou uma pessoa muito persistente, né? Muito. 6 meses. Pra você ter ideia, dia de sábado à tarde, que é o dia que a molecada jogava bola na rua e tudo mais, né? Pura terra, você só via a cor do olho assim, né? Eu parava o futebol, descia na capela, porque eu sabia que estava tendo atendimento, e ia lá só para falar para ela: eu quero fazer o encontro. E aí, de tanto eu encher o saco da dona Ermelinda, finada dona Ermelinda, minha primeira coordenadora, ela pegou e deixou, porque minha mãe estaria servindo no encontro. Eu falei, nossa, show. Comprei um tubo de pasta de dente Colgate de 120 gramas. Eu falei, eu vou regaçar todo mundo, né? Vou passar pasta de dente na galera dormindo, pá, né? Essas brincadeiras que só as crianças têm, né? Não é não, né? Beleza. E fui tudo empolgado, né? Tava todo empolgado pro encontro. Só que eu descobri que meu pai ia fazer o encontro também. Aí não dá, né? Se a mãe tá, a gente ainda dobra, mas o pai bate com força, né? E o meu pai, só dele olhar, a gente já tremia tudo. Eu falei, então boiou, né? Tive que usar a pasta de dente para escovar os dentes, né? Onde já se viu, né? Tive que... E o interessante é que naquele encontro que aconteceu nos dias 13, 14 e 15 de outubro de 2000, eu sentado na terceira fileira, na cadeira da ponta, porque eu odeio sentar no meio, né? Eu sou meio tiozão sistemático. Eu usei a lei de Jacques. Olha para o seu irmão que está do seu lado e pergunta assim: você conhece a lei de Jacques? É tipo igual lei de Pitágoras, essas coisas assim, sabe? É a lei de Jacques. Já que estou aqui, vou prestar atenção. E o meu problema, não sei se isso é um problema ou não, irmão, quando eu presto atenção, eu gravo as coisas. Eu acho que é até um dom de Deus, né? Eu usei o mesmo caderno 3 anos da faculdade, né? Vai entender, né? E me formei, né? Pior ainda. Mas enfim, eu comecei a prestar atenção naquelas pregações. Eu comecei a fazer aquilo que os pregadores pediam. Fecha o olho, reza, abre o olho, louva. Eu com 11 anos. A hora que chegou a parte do Espírito Santo, né? O pessoal entrou com o Santíssimo e tal, e teve um momento de efusão. E o pregador falava que o Espírito Santo vinha, que ia transformar a vida, que ia acontecer o extraordinário. Eu falava, Deus, se não doer, eu também quero. Pode vir, né? Faz tudo que você tem que fazer. Se não for doer, eu quero. Manda esse Espírito Santo, vamos ver o que vai acontecer, né? Detalhe, o momento do Espírito Santo aconteceu no sábado à noite, dia 14. Eu faço aniversário dia 14 de outubro. Deixa eu segurar para não chorar, né? Vamos lá. Então, naquele dia, irmão, eu recebi o Espírito Santo. 11 anos. Eu falei, meu Deus, né? Aí você deve estar pensando, nossa, é uma criança, nem sabe o que estava acontecendo. Eu sei. Irmãos, a partir daquele dia, a minha vida nunca mais foi a mesma. Nunca mais. Eu queria ser jogador de futebol. O Vitor sabe o quanto eu sou chato jogando bola. Mas pensa, eu sou ruim. Mas eu sou ruim. Mas se eu fosse bom aí, que eu não ia me aguentar de tão chato. E olha que às vezes eu nem me aguento. Eu queria ser jogador de futebol. Já tinha feito teste em alguns clubes, né? Mais tarde até tentei fiz teste na antiga Mafusa. Olha as épocas, né? De futsal aqui de Maringá. Fiz um monte de teste.
Só que não era essa a minha missão. Não era essa a missão que Deus tinha para a vida do William. Foi passando o tempo, eu virei o mascote do grupo de oração. Eu era o hold, minha mãe era do Ministério de Música. É por isso que eu enrolo o cabo tão bem. É desde pequeno enrolando o cabo, né? Eu era hold, ficava ali, ajudava a montar a bateria. Eu gostava de estar ali. Mas como eu não tinha função, era muito novo no grupo de oração, eu olhava para os pregadores e eu falava, e a minha realidade era porque eu vinha de um grupo adulto. Eu tinha 11 anos, 12 anos, mas eu participava de um grupo de oração adulto. Então a minha imaginação era, quando eu ficar velho eu quero pregar igual esses caras. A minha ideia era essa, eu não conhecia a realidade jovem. E aí eu criei uma função no grupo de oração. Eu era o menino da água. Tinha lá um altar, assim, uma mesa de pregação, e tinha aqui os copos e a jarra. Eu era o menino que servia a água. O pregador dava uma bicada, eu ia lá e completava, né? Ele dava uma molhadinha no bico, eu ia lá e completava. Por quê? Na minha cabeça era assim, eu vou lá porque ele precisa de mim, né? A pregação, para ficar boa, a voz tem que estar lubrificada. Então, né? Eu completo, eu não vou deixar faltar água para esse homem. Esse era o meu raciocínio. Só que quando eu fiz 13 anos, né? Na época, Secretaria Pedro, Elísia, nós somos velhos, Elísia. Na época era a antiga Secretaria Pedro. Eu comecei a fazer os cursos de pregação, mas só para fazer. Não era para pregar não, né? Beleza. Fiz os cursos da Secretaria Pedro. Fiz os encontros. Chegou um belo dia que o meu coordenador, aí eu peguei e falei, aí o povo já estava, o pessoal do grupo de oração já queria me colocar para pregar. Um povo sem discernimento, né? Discernimento nenhum. Eu peguei e a minha resposta foi exatamente a resposta que Jeremias deu para Deus. Quando me chamaram para pregar, a primeira coisa que eu falei, eu não posso, porque eu sou uma criança. Eu falei, e olha a desculpa, acho que é por isso que eu fiz direito. A resposta foi assim, as pessoas podem pensar que eu estou dizendo algo decorado, ou que eu fui persuadido por alguém, então é melhor eu não pregar. Essa foi a desculpa que eu dei. Minha mãe conversou com a minha prima, que na época participava de um grupo jovem, e ela me veio com a palavra de Jeremias, capítulo 1, versículo 4. Olha, William, seu covarde, a mesma resposta que você está dando para Deus, já deram, e não funcionou. Irmãos, a partir daquele dia eu cheguei no meu coordenador, 13 anos. Falei para ele, olha, quando você precisar, eu prego. Ele, beleza, semana que vem. Eu falei, agora lascou de vez. E eu fui preparar a pregação. Irmãos, preparei a semana inteira. Jesus anda sobre as águas. Jesus anda sobre as águas. Rezei, né? Terços e rosários. E acendi a vela de madrugada, né? Escrevi 4 almaço, frente e verso. Era o rascunho da minha pregação, né? Eu precisava estar seguro. E preparei. Jesus anda sobre as águas, anda sobre as águas. Preparei a semana inteira. Chegou, o grupo também era na terça. Chegou na segunda-feira. Sabe aquela última rezadinha, Vitor? Que todo pregador dá um dia antes, só para conferir se está tudo certo. Foi a pior coisa que eu fiz. Porque quando eu rezei e falei, e aí Deus, vai andar sobre as águas amanhã? Jesus falou no meu coração, William, eu não estou afim não. Eu falei, você está de brincadeira com a minha cara. Ele falou, então, eu não estou afim. Eu falei, como não, o senhor já andou? Anda de novo, né? É simples, o senhor é Deus, eu sou eu, cada um no seu papel, é só andar, né? Ele falou, eu não quero. Eu falei, Jesus, vamos lá, é a minha primeira, né? Não é? Por que o senhor deixou para falar isso agora? Podia ter falado antes, né? É a
pregação, Jesus. Não tô afim, eu não quero andar não. E virou aquele cabo de guerra que é óbvio que eu ia perder, né? Eu vou discutir com Deus. Catei aquele almaço. Eu tenho um temperamento que é colérico, é o irritadinho, sabe? Então eu catei aquele almaço, rasguei ele inteiro, amassei e falei, então o que você quer? Porque se o senhor não quiser, ninguém quer, né? Ele falou, olha, eu quero que você fale sobre Jó, capítulo 1 e 2, a fidelidade de um servo. Irmãos, essa aqui é a Bíblia da minha esposa, a minha está ali. Mas eu posso te mostrar no final do grupo. Eu tenho rascunho dessa pregação até hoje. Eu peguei um pedaço de papel desse tamanho, escrevi Jó, capítulo 1, capítulo 2, a fidelidade de um servo. Coloquei no meio da Bíblia, fechei bravo e falei, é bom mesmo que não dê certo, porque eu nunca quis pregar, meu negócio é jogar bola. Se não der certo, o problema é seu. Fechei e fui pregar. E, irmãos, naquele dia aconteceu exatamente como aconteceu aqui. O condutor me chamou, eu ajoelhei, era um pouco mais magro, um pouco mais cabeçudo, né? Não tinha crescido tudo ainda, mais baixo também. Irmãos, a hora que eu ajoelhei e aquela assembleia rezou por mim como vocês rezaram aqui hoje, naquele momento eu descobri quem eu era. Naquele momento eu descobri quem eu nasci para ser. Naquele momento, irmão, eu me levantei, eu me ajoelhei, um garoto de 13 anos que queria jogar bola, que queria riquezas, que queria dinheiro, que queria fama. Eu me ajoelhei, irmãos, como um menino que tinha seus sonhos de menino. Mas quando eu levantei, quando eu peguei a palavra de Deus e comecei a fazer aquilo que eu tenho certeza que eu nasci para nascer, a minha vida nunca mais foi a mesma. A minha vida nunca mais foi a mesma. Se você me perguntar o que eu falei aquele dia, eu não sei de absolutamente nada. Mas eu sei que a partir daquele dia a minha vida nunca mais parou. Eu sei que a partir daquele dia eu já perdi as contas de quantas pregações eu fiz. Se você parar para fazer as contas, você vai ver que eu já mais da metade da minha vida eu prego. Eu tenho 33, vou fazer 33 sexta. Comecei com 13, é só fazer as contas. Há mais da metade da minha vida eu sirvo a Deus. Há mais da metade da minha vida eu sou um missionário. E não tem um dia só em toda a minha vida que eu não sou extremamente grato por isso. Sabe por quê? Porque quando nós vivemos os sonhos de Deus para a nossa vida, quando nós aceitamos ser instrumentos dEle, quando nós nos despojamos e falamos, sim, Senhor, que a Tua vontade se cumpra, não tem preço. Não tem preço você ver pessoas saindo das drogas, saindo da prostituição. Não tem preço do Deus que você conhece, do Deus que mudou a sua vida, do Deus que mudou a sua história. Não tem preço você ver Ele mudando a história de outra pessoa, simplesmente porque Ele também mudou a sua. Irmão, e esse chamado não é meu, esse chamado é nosso. Esse chamado é seu. O Senhor te chama hoje a seguir os passos da Imaculada. O Senhor hoje te chama a seguir os passos de Maria. O Senhor hoje te convida a dizer não para você mesmo. Porque quando nós dizemos não para Deus, nós nos escondemos atrás da nossa covardia. Nós estamos apegados ao nosso comodismo, porque é fácil sentar e ouvir.
Difícil é colocar a mão no arado. Difícil é, grávida, com 13 anos, andar 138 quilômetros debaixo de um sol de 48 graus. Eu não estou aqui para te desanimar. Eu estou aqui para te dizer que você está perdendo de ser o homem, de ser a mulher mais feliz desse mundo. Porque eu digo isso a você sem demagogia. Eu, William, mesmo diante de todas as dificuldades. E para encerrar, convido você a ficar de pé. Eita, prometo que são 5 minutos, Dani. Aí a Simone está vindo. Ixi. Recentemente, há exatamente 1 mês atrás, eu e minha esposa descobrimos que estávamos grávidos. Foi a maior alegria de toda a minha vida. Mas segunda-feira passada nós fizemos uma ultrassom e vimos que era uma gravidez anembrionada. Eu vou falar rápido para não correr o risco de falar errado. Que é quando o espermatozoide encontra o óvulo, mas ele não desenvolve. E foi muito triste para nós. A Carol passou muito mal, né? Já estava tendo algum tipo de sangramento. Aumentou bastante durante a noite. E de segunda para terça, né, ocorreu o processo do aborto espontâneo. E como eu disse a vocês, até semana passada eu nunca soube porque que Deus quis que eu pregasse Jó capítulo 1 e capítulo 2. Só que quando Jó é tentado no capítulo 2, quando a esposa de Jó olha para ele e fala, né? Você perdeu tudo, você está leproso, você não tem mais nada, amaldiçoa o teu Deus e morre. Jó olhou para ela, pegou um pedaço de telha para se coçar e ele dizia: Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, naquela noite eu não conseguia pensar outra coisa a não ser isso, de que Deus dá e Deus tira, bendito seja o nome do Senhor. Ser missionário é ir além de nós. Ser missionário é ir além das experiências humanas, das expectativas humanas. Ser missionário é dizer sim para Deus. É fazer como São Paulo disse: só tua graça me basta, Senhor. Irmãos, ser missionário é renunciar ao pecado, é ter vida de oração. E o mais difícil, renunciar a si mesmo. Essa música que nós vamos rezar, convido você agora a fechar os seus olhos. Ela me sustentou durante muito tempo na minha vida de oração. E é a que me dá força para continuar caminhando. E eu quero que ela seja a nossa oração. Peço a você que feche seus olhos. Melhor, abre para cantar. Mas que essa música possa ser sua oração. Sabes tudo de mim. Sabes melhor que eu. Melhor que eu. O que eu preciso para ser feliz. Preciso para ser feliz. Perfeito é teu querer. Perfeito é o teu querer. Caminho seguro para mim. Mesmo se não entendo. Mesmo quando não vejo. Mesmo quando não vejo.